sempre muito bom estar com você em cada um dos programas Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. E de novo, né? Quando você assiste pela internet, você não fica preso ao seu computador. Você pode assistir pelo seu smartphone, pelo seu tablet, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Isso é um sonho que se torna realidade. Gente, a Boas Novas está completando 20 anos, 20 aninhos, né? Chegando à sua maturidade. E nós queremos agradecer a você, querido semeador, que tem colaborado para que o sonho de espalhar a palavra de Deus por todo o mundo, através de tecnologia e dos meios de comunicação, se torne uma realidade. Você é parte dessa história e isso é muito bom. Boas Novas, 20 anos. Eu quero mais. Se você quer mais também, então seja um semeador, se você ainda não é. Liga para 212-6300 e entra no nosso site também, é uma outra forma. Qualquer das duas, você pode vir e fazer parte desse sonho, desse exército e ajudar a que essa história, a cada dia mais, se torne uma realidade mais presente e mais abrangente. Obrigada, semeador. Obrigada, Senhor, pela Boas Novas, 20 anos no ar, transmitindo Jesus. Quando Deus criou o homem, Ele o fez para que homem e mulher fossem companheiros. Era esse o objetivo de Deus. Contudo, nos dias atuais, cada vez mais a gente percebe homens e mulheres vivendo uma vida solitária, completamente solitária dentro do casamento. Juntos, porém, sós. Quando se chega a esse ponto, é possível reverter? Tem como a gente transformar, mudar essa realidade? Como fazer isso? É o que o Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você. Vamos conversar sobre homens e mulheres solitários no casamento. Veja o nosso informativo e participa conosco. A atitude de isolamento tomada por algumas pessoas nem sempre é ruim. O próprio Jesus tinha o hábito de se isolar regularmente das multidões e ficar a sós com Deus, depois de um dia de trabalho em meio a um grande número de fiéis. Nessas ocasiões, ele orava e renovava as suas forças. Mas existe uma solidão maléfica, característica da sociedade em que vivemos. As pessoas podem viver numa mesma casa com muitas outras e ainda assim ficarem isoladas delas. Já que fomos criados como seres sociais, viver em isolamento geralmente provoca tristeza, depressão, angústia e, em alguns casos extremos, o suicídio. O isolamento acontece mesmo entre pessoas tão íntimas como marido e mulher. Diversos problemas na sociedade moderna estão separando casais, em vez de produzir intimidade e mutualidade. Estes cristãos precisam perceber que, se não tomarem as providências necessárias e se não tratarem dessa ameaça juntos, acabarão por viver isolados uns dos outros, mesmo debaixo do mesmo teto. Pois é, né? A gente fica pensando que solidão é algo de uma pessoa que não se relaciona com outras, alguém que está afastado, separado, que não tem amigos, mas fato é que a solidão ela pode acontecer mesmo quando você está no meio de outras pessoas. Como a gente está falando hoje, quer abordar o assunto hoje, ela pode acontecer dentro do casamento, entre pessoas que deveriam ser tão próximas, marido e mulher. Hoje, a gente quer conversar com você sobre maridos solitários e esposas solitárias. E nós recebemos aqui no estúdio gente que cuida de família, gente que trata da família própria, mas que também cuida de famílias e tem trabalho com famílias. Recebo aqui a querida Elizabeth Inácio, ela que é pastora da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia em Jacarepaguá, tem sempre estado conosco, tratando de temas de família, né, Elizabeth? É um prazer estar aqui novamente e compartilhar desse tema tão importante. Eu acredito que vai ajudar muita gente. Tomara, tomara. É a minha oração, viu? Eu também acho que é um tema, assim, super atual e bom da gente poder falar aqui. Também conosco,
o pastor Aramis Brito, ele que é pastor da Igreja Reformada Água da Vida em Itaguaí. Bom ter o senhor aqui, pastor. Obrigado aí pela confiança, Celeste. É um prazer estar aqui novamente. O tema é excelente e oremos, né, para que o Senhor nos dê graça e direção para a gente falar para esse Brasil todo um tema tão importante. Verdade, verdade. E completa o nosso time de hoje, a Flávia Brito, ela que é psicóloga e pastora da também Igreja Reformada Água da Vida em Itaguaí, e também está aqui conosco, é esposa, né, do pastor, e é muito bom a gente poder também ter um casal aqui. Obrigadíssimo pela sua presença. Olá, prazer estar aqui. Vamos tratar desse tema importantíssimo, de cabeça para cima. De cabeça para cima. Porque, na verdade, é como a gente quer ver todas as pessoas, os maridos, as esposas, as famílias, né? Eu acho que o nome desse programa é um nome abençoado, né? Verdade. Porque é assim mesmo. Verdade. Ele reflete aquilo que a gente quer para todas as pessoas. Aliás, ele reflete o que o nosso Deus quer para todas as pessoas, verdade, né? Celeste. Porque Deus, ele quer ver a gente sempre assim, de cabeça para cima. Significa de cabeça erguida, de alma, né? É Firme, conectada, antenada com ele. Eu fico olhando para o pastor Aramis aqui, só me lembro do Antenados, né? Embora ele esteja muitas vezes aqui no Cabeça para Cima também. Mas começa por aí mesmo, pelo nome do programa. É como a gente quer ver. É verdade. O nome já leva a ideia, né, do que a gente pensa, do que a gente quer, do nosso ouvinte, né? Isso mesmo. O programa de hoje, quando terminar, vai estar todo mundo de cabeça para cima. Trazendo a Deus, esperança. Olhar para cima traz a esperança. No mínimo com a vontade de retomar e se posicionar assim. Verdade. Queridos, vocês concordam com essa percepção, com essa questão de que hoje é muito comum a gente encontrar maridos? Vocês trabalham com famílias, né, nas igrejas de vocês, tem ministérios com família, e essa questão da gente encontrar, isso é muito comum vermos maridos e esposas vivendo juntos um casamento, mas sós, isolados, completamente sós. Isso, vocês percebem isso? Com certeza, e muito. Depois que o tema nos foi passado, eu comecei a ver o quanto isso está forte. Olhando até para pessoas que a gente conhece, para famílias, até da nossa família, eu fui percebendo, gente, como... A gente está tardio até de falar disso agora tem que falar muito, porque nós estamos vivendo uma era de solidão mesmo, a dois, por vários motivos, mas nós estamos vivendo isso com certeza. A gente vive numa sociedade que é uma sociedade que ela convoca o ser humano à busca pelo sucesso individual. E para você alcançar esse sucesso individual, você tem que se dedicar muito, você se cansa muito. Então você passa, no mínimo, 80% do seu tempo, você acordado, pensando em você e nos seus projetos. Quando você encontra o seu cônjuge, você já está cansado. E esse cansaço é um cansaço que você acha que tem o direito de ficar só. E isso está atingindo o homem e a mulher. Porque a mulher também hoje tem a sua independência, tem os seus objetivos. E quando o casal se encontra, eles se encontram já cansados em casa. E só para o corriqueiro mesmo, já, comer, assim, meio que desestimulados, automático. A ter um relacionamento ali, um diálogo ali, a encontrar alegria, a trocar afetos. E a tendência é isso se tornar uma rotina. E essa rotinização do afastamento da relação, ela vai desgastando. Somado a isso, nós somos de uma geração que nunca houve tanta tecnologia. Então nós temos os nossos tablets, nós temos as nossas televisões com 250 canais e vamos curtindo aquilo ali, porque aquilo ali
nós somos passivos diante daquela relação. Ela não exige de nós o afeto, ela não exige de nós resposta, questionamentos. A gente faz o que quer. Até no Facebook é assim, você fala com quem você quer, você escreve o que você quer, você curte o que você quer. Você quiser. Você diz do jeito que você quer, diz, mesmo que não seja verdade, né? Ninguém vai te questionar. Eu vou dizer bom dia, mas eu estou triste, mas eu quero que todo mundo saiba que eu disse o bom dia. E se coloca tantas mensagens também, que às vezes a pessoa nem está vivendo aquilo, está botando aquele texto bíblico para você ler, quer dizer, não há um feedback, não há uma resposta, eu fico só e faço o que eu quero. E aí, essa solidão é interessante, porque quando nós temos a necessidade do prazer sexual, o prazer de uma resposta, de uma palavra boa, nós nos aproximamos. Mas nós não nos aproximamos para a construção de uma relação, nós aproximamos com o interesse nosso. O alívio, né? O alívio, o descarrego. A grande questão é que, na verdade, a afetividade, né, é algo que, por incrível que pareça, ela é uma habilidade, é algo que se desenvolve, é algo que quanto mais você pratica, mais ela, né, se enche, ela se fortalece. Que tem que ser esforço e investimento, você para construir essa afetividade. Na medida que há o distanciamento, a afetividade fica mais difícil. E o próprio relacionamento, como o pastor mesmo sinaliza aqui, o relacionamento sexual, ele acaba esfriando, ele acaba se distanciando, ele fica desinteressante, né? E fica mais mecânico. Mecânico. No piloto automático, como a Flávia falou no começo. E perdendo talvez aquilo que é mais gostoso, né, desse processo de fato, né? E a gente percebe aí essa questão do esfriamento e o distanciamento e as pessoas ficando sós. Eu também não resisto a um comentário, pastor, em cima do que o senhor falou, que a gente está tão preocupado com o sucesso, né, com vencer lá fora, e a gente acaba esquecendo que esse bem-estar dentro de casa, o relacionamento marido-esposa, quando a gente está bem, isso reflete no resultado desse sucesso que a gente busca, né? Exatamente. A gente tem que entender que o resultado do nosso sucesso pessoal é secundário, mas nós colocamos como principal. Flávia, é uma bênção estar casado com uma pastora e psicóloga. Ela me ajuda muito nisso. Ela sempre me dá um toques assim, que às vezes eu fico meio arredio, porque o homem é muito arredio, né? E aí depois eu vou entendendo e falo assim, ela está com toda a razão. A gente não pode perder a ternura. Nada vale. Você vai chegar onde? Também, né? É verdade. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que eu ouvi certa vez e nunca mais esqueci. Hoje as pessoas se dedicam a comprar o que não precisam, com dinheiro que não tem, para agradar quem não conhece. Facebook, eu vi essa frase. E outra frase também de efeito que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. É uma frase de todos os encontros de casais. Né? Como perceber que o casal ele está entrando nesse processo de solidão? Que eles começam a estar juntos, mas sós. Nossa primeira paradinha, eu começo o próximo bloco com essa questão, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima de hoje, conversando com você sobre solidão. Mas mais especificamente sobre maridos solitários e esposas solitárias dentro do casamento. E aí, como é que a gente começa a perceber, quando é que a gente começa a perceber que essa questão da solidão está lá presente, que o casal está ficando solitário? É visível porque você vê brigas, vê falta de investimento no outro, falta de esperança, um casal que se mostra muitas vezes para fora, né? Para fora de casa. Ele, por exemplo, na igreja é uma coisa, e quando você chega no lar, a tristeza, a falta de motivação para estar junto, né? Tem muitas mulheres que gostariam de morar numa igreja porque lá o marido está animado, está alegre. E também a esposa, né? O marido quer se mudar para lá, porque é o ambiente para fora. Os ruídos começam a acontecer, as brigas começam a acontecer e, de repente, a pessoa não tem disposição para procurar uma ajuda. E ela se entrega, vai se resignando àquela situação e os anos
vai passando o tempo e vai se levantando muralhas entre o casal. Então ele fica do lado do outro sem, às vezes até sem sentir esse problema de como estar distante do seu cônjuge. Eu penso também que começa quando a gente já não chega mais querendo ver aquela pessoa, dar aquele beijo, um aperto de mão, sabe? A gente vai desistindo daquilo, como o pastor falou, a gente chega com a cabeça cheia de projetos, já está cansado. E também vejo que isso já vai aumentando quando cada um procura o seu lugar dentro de casa. Ele está lá no sofá, com o controle dele, porque ele gosta daquele lugar. Eu estou na cozinha fazendo alguma coisa e dali eu já saio para outro lugar, porque eu vou fazer no meu lugar dentro de casa. E ele não incluiu nos planos, daí não que você já sai para lá no plano. E eu vejo como um resgate muito grande quando os casais percebem isso. Por exemplo, eu tenho uma filha que ela detestava a luta. Ela nunca gostou de luta. Nenhuma mulher gosta de briga, de soco, mas o marido gosta demais de luta. Ela aprendeu a gostar de luta para os dois ficarem juntos. Como eu conheço mulheres que aprenderam a gostar de futebol para poder assistir junto com ele e não ficar longe dele, brigando com ele. Então, eu tenho que me aproximar de alguma forma. Se eu já percebi e já não tem mais o cheiro, o beijo, o contato, a alegria, eu tenho que fazer alguma coisa. Mais do que todo mundo vai perceber que dentro da nossa casa alguma coisa vai nos conduzir a ficar sós. Seja o nosso gosto, o nosso livro, ou nossa vontade de privacidade. Mas a gente vai ter que fazer uma força e chegar junto do outro, com certeza. O doutor Larry Crabb, ele escreveu um livro chamado Silêncio de Adão. Silêncio de Adão? Silêncio de Adão. Esse foi um dos livros mais interessantes que eu li. Antes de Eva ou depois de Eva, será? E o que me chamou a atenção naquele livro é que ele escreve basicamente para homens, né? E o que acontece comigo, né? O homem em casa, ele nunca está predisposto a falar. E a mulher, pelo contrário, ela está sempre predisposta a ouvir. Eu acho que o homem não está predisposto a falar em nenhum lugar conosco, não só em casa. Ouvir. Não, pastor, somos três aqui. Pastor, cuidado. A casa que eu falo é o lugar da intimidade. Quer dizer, mas a mulher quer ouvir. Então, ela espera ouvir de alguém que não quer falar. Quer que adivinhe, né? Quer que adivinhe. Então, isso tem que ser provocado. E mais do que provocado, isso já tem que ser definido. E o casal precisa saber disso. Abrir canal. Para abrir o canal. A mulher tem que dizer para o marido, ó, eu gosto de ouvir. E o marido tem que dizer, eu não gosto de falar. Mas vamos nos tratar aqui. Vamos nos dedicar, nos esforçar para que comece um diálogo. Eu falo hoje e não falo amanhã. Por favor. Aí o que vai acontecer? Acontecerá uma ajuda. Eles vão buscar colaborar um com o outro. Porque isso é amor. Amor é quando eu pego a minha deficiência, exponho, e quem me ama, me ajuda. E eu ajudo quem eu amo. Exatamente. Isso que é humildade, né? Isso é humildade, isso é o fundamento da relação. Isso é o reconhecer. Pastor, assim, não, falei pastor, mas qualquer um de vocês, para o grupo mesmo, vocês percebem nos acompanhamentos até que vocês fazem e tal, se existe uma predominância de, nessa relação do casamento, homens ou mulheres solitários? Porque pode acontecer, né? O homem nem se toca que a mulher está solitária, ou a mulher nem se toca que o homem está solitário, está achando que está tudo bem. Vocês percebem isso? Há alguma predominância? Como é que é nos casais que vocês costumam acompanhar? Eu vejo mais nas mulheres. As mulheres. Sinto bastante nas mulheres, os homens olhando para elas, dizendo aonde, mas o que está acontecendo que não há nada de errado na nossa relação, está tudo muito bem. O que você quer, de repente acontece na novela, mas na nossa vida não vai acontecer. Está ficando maluca, está arrumando chifre na cabeça de cavalo. Inventando história para relacionamento que não é nada assim. E a gente tem que ter essa visão, porque existe mesmo, agora a gente só motivação para algo novo, as pessoas estão tomadas, às vezes, porque elas veem na mídia, principalmente novelas que apresentam novidades em cima de novidades, e o relacionamento não é isso. Há que se cultivar esse canal, essa fronteira, para poder chegar ao outro
e resgatar a história, porque nem sempre foi assim, não é possível que se conheceram já dessa forma. O namoro é tão bom, né? Um dia eles foram um casal, né, de passarinhos maravilhosos. Eu concordo com a Flávia de que eu vejo mais do lado da mulher. A mulher se afasta e desiste. Ela luta algumas vezes, ela luta, toca no assunto várias vezes e depois ela desiste, se acomoda, se resigna ali, fica infeliz no seu canto e às vezes não conseguiu atingir o coração do homem e mostrar para ele que não está bem. A minha colocação e pergunta foi até assim, em função do que o pastor Aramis colocou, porque eu acho que é isso mesmo, né? Essa coisa do homem que às vezes não está tão disposto a falar, a mulher que, né, tem uma expectativa. Aí, como é que faz? Como é que se consegue quebrar essa barreira, né? Dessa mulher que até já tentou dizer para um homem que não quis ouvir, e vai desgastando, vai desmotivando, vai criando esse sentimento de deixa para lá e vamos tocar a vida e fica tudo bem. Tudo bem não, né? Mas nós temos, assim, um dos graves problemas da relação, diante disso que eu falei, é que existe um machismo horroroso na sociedade. Hoje, mais ou menos, disfarçado, mas um machismo estranho. Obrigado pelo horroroso, pastor. Na cabeça do homem... É verdade. Todas nós agradecemos. Na cabeça do homem, se ele levou a comida para dentro de casa, se as contas estão pagas... Eu já estou gostando do pastor Aramis muito, conheci ele hoje. Se a mulher foi ao cabeleireiro, se está lá o carro dela com gasolina, o homem pensa, esse machismo crônico, para o homem, tá bom. O homem é pragmático. A mulher, ela exige mais. E graças a Deus porque ela exige. Porque o pragmatismo nosso é horrível. Ainda mais com o passar dos anos. Vai deixar tudo muito frio, Você, mas tem muito tudo triste. Aí, esse papel de meramente provedor, não é que ele não exista, ele persiste, né? É papel do homem, sim, ser o provedor, né? Ser também provedor, se responsabilizar pelo provimento da casa, mas, caraca, é um pedaço do papel dele, não se limita a isso. É um pedaço, mas ele apanha isso como o trunfo dele. Ele vai sempre jogar isso na cara. Como ele é silencioso, como ele não gosta de expor o coração dele e como ele não gosta de se... Eu vou usar esse termo. Como ele não gosta de se humilhar para entender o coração da esposa, ele diz, você está reclamando à toa. 90% dos aconselhamentos que eu faço é em cima desse machismo. Como quebrar essa barreira? Como quebrar essa barreira? Eu fico olhando, né, quando a gente trabalha esse assunto, eu fico assim realmente refletindo e com muita tristeza ao perceber, óbvio, de fora, né? Ao perceber como que a gente desperdiça tempo, né? Como a mulher desperdiça tempo, como o homem desperdiça tempo, vida preciosa, vida abundante, prazer com esse distanciamento e com essa vida solitária, porque você vai tocando o seu dia a dia, você vai deixando de usufruir daquilo que foi o melhor que Deus preparou para a gente, né? Marido e mulher, nesse relacionamento, nesse companheirismo, né? Uma coisa que é tão boa que é a gente falar, compartilhar, ter alguém para descarregar ali as coisas que a gente tem. Esse isolamento esfria, né? A gente perde a oportunidade. E é altamente disso. perigoso, Celeste. Por que razão? Esfria a relação, não tem mais diálogo. Porta aberta para o adultério. Porta aberta para o adultério. Porque na rua, no trabalho, na igreja, vai ter sempre alguém que o olhar nosso... Pornografia do computador também, beleza, a solidão vai te dar... cheiro melhor. E aí a porta aberta para que entre nesse encantamento. E a gente tem exemplos, nós temos exemplos aí, inúmeros, inclusive dentro da própria igreja, de adultérios por causa dessa relação do novo, essa ideia de buscar novidade. A gente, para buscar o novo, se faz tanta força. Você muda o cabelo, você muda a roupa, sabe? Você muda tanta coisa. Por que a gente não faz essa força para manter o que a gente tem?
Já viu quando um casal se separa, que logo corta cabelo, emagrece, não sei o quê? Por que a gente não faz isso dentro? É o que eu queria falar, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para que isso melhore, primeiro, é não desistir. Eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir desse camarada. A gente vai continuar alegre, feliz. Segunda coisa, chame atenção. Mulher foi feita para chamar atenção. Adão, quando olhou para Eva, falou, uau! Ele falou versos, essa é agora o osso dos meus ossos e não sei o que. O camarada ficou até poeta, porque Eva chamou atenção. Chame atenção, com jantar, com carinho, com um abraço. Vai lá no camarada, chega no sofá, fala, ai, que saudade, né, de ter você junto comigo. Chame atenção, faça um jantar bonito, alguma coisa, e vai começar a despertar novamente. Fato é que essa questão que você está falando, Elizabeth, é muito real, né? Porque quando, assim, especialmente a mulher, quando a mulher começa a cuidar da roupa, cuidar do cabelo, cuidar da aparência, alguém diz, está namorando, está apaixonada, não é? O que está acontecendo com você? Mas o próprio marido também olha e fala, peraí, que perfume é esse? Ele também sente que alguma coisa está mudando. Essa mulher tá trazendo bonita. isso para dentro da relação, né, do matrimônio, é algo que, eu estou falando da mulher, mas também vale para o homem, né? O negócio de cuidar da roupa, ficar bacaninha, cuidar do cabelo, cuidar... Largar se cuidar, aquele shortão. se cuidar, isso, é gostoso, é gostoso. Isso mexe, isso enriquece efetivamente a relação, né? Mas a grande questão é como a gente quebrar a barreira para fazer com que esse isolamento ele acabe. É preciso vontade. Como fazer? Como buscar essa vontade e fazer com que a situação efetivamente mude no nosso próximo bloco, tá bom? Isso. Vamos lá. Cabeça pra cima. Queridos amigos telespectadores, especialmente você, casal que está aí nos ouvindo hoje, como é que está a sua relação? Você está usufruindo da sua parceira, do seu parceiro? Você está tirando proveito daquilo que Deus teve como propósito para você? Que sejam companheiros. Olha, a gente só percebe o valor do marido ou da esposa quando a gente não tem mais. Eu digo isso de cadeira para você, tá bom? Então, cuida, se interessa, procura mudar. Porque a gente estava falando isso, né? A vontade tem que ter um ponto num dos dois de vontade de dizer, eu vou mudar, porque a gente vai enfrentar aquelas barreiras que vocês disseram aí. Não é, minha psicóloga? E aí, o que você fala a respeito disso? Uma das coisas que a gente pode fazer, um exercício, tem que ter vontade. E aí vai ter choro, quebrantamento para chegar até aí. E quando chegar, faça uma lista de tudo que você gostaria que o seu cônjuge fizesse. E ele também vai fazer a mesma coisa e troque a lista. Vamos agora fazer tudo que está aqui, né? Lógico que isso é uma dinâmica, né? Mas é uma dinâmica que coloca você à exposição, expondo para ele, não é para os outros. Né? Como que está o teu coração? O que você gostaria de ver acontecer na sua relação? Tendo ela como a principal, não é teu trabalho, porque tem um monte de coisa que são interferências na vida de um casal. Interferências que a vida demanda mesmo. Que afastam a gente. Seus filhos, seus compromissos. Infelizmente, você tem vontade de abraçar, às vezes, teu marido, mas você não tem tempo. As tuas relações são todas assim. Com teus filhos também, a gente está falando aqui da relação conjugal. Então, você tem que pontuar, me prender a isso. O que é mais importante? Então, aqui, como é que a gente pode fazer? No meio de choro e quebrantamento, trocar isso. Como que a gente pode começar, então, e sistematicamente se encontrar com ele para resgatar a história de vida e pensar futuro, pensar presente, para recomeçar. Não se conformar com a solidão dentro do lar, né? E não se conformar, com certeza. Eu acho que tem eu faço isso com a Flávia. Nós estamos juntos já há 20 anos. E a gente ora sempre. Né? Parece que é lugar comum falar sobre oração. Não é? Muita gente acha assim que a oração é a azeitona que entra na empada, no finzinho.
Mas a oração é a sustentação de um casamento. Porque quando eu oro, e nós oramos juntos, a gente coloca para Deus as nossas fraquezas e as nossas limitações. Porque muitas vezes, isso é uma realidade entre nós, a gente tenta fazer o certo, mas a gente não consegue. Então, o Espírito Santo tem que ser aquele colaborador extraordinário nesse Apóstolo momento. Paulo já dizia isso. dizia O que eu isso. quero fazer, eu não consigo. Para romper a dureza do meu próprio coração. Porque qual é a crise? A crise é que às vezes eu olho para ela e falo, meu Deus, eu estou com uma vontade enorme de dar um beijo, um abraço na minha esposa. Não consegue. Mas eu não consigo, porque eu estou cheio de problemas na minha cabeça. Cheio, às vezes, de razões. Questões que foram faladas no passado, vem à memória naquele momento. Então, por mim, de mim, não vai sair nada se o Espírito Santo não me impulsionar, às vezes me empurrar. E como o Celeste falou, a afetividade é algo que você também tem que aprender. Se eu não consigo te abraçar, eu não tenho isso, eu vou fazer isso de forma mecânica, vamos dizer, no início, mas depois isso vai fluir. Eu preciso também me mostrar para o outro. Começar, ainda que de forma... né? Buscar superar as não, barreiras. mas que a você está gente forçando o casal a ter isso. Não, forçando no início, mas na vontade Só eles no querem. início, depois o negócio pega. Agora, uma outra coisa que certeza. nos ajuda muito, aqui um exemplo, pode servir para muitos casais, é mesmo diante de muitas dificuldades, manter o bom humor. Ah, eu amo isso. O bom humor é algo extraordinário. Para mim, uma coisa que não pode faltar, se a mulher perdeu aquela dracma, para mim ela perdeu a alegria. Porque quando acaba a alegria, quando acaba o bom humor, o lar fica muito Porque chato. muitas vezes você começa uma conversa meio tensa, aí um fala de um jeito engraçado, o outro ri, aí já quebra, que já começa a rir. Eu fala, amo vamos rir, parar com gente, isso. amo Quer dizer, rir. isso é essencial na relação, porque às vezes a relação fica muito mecânica, pastor Fica Elizabeth. muito sem graça, Fica muito chata, verdade, muito sem Por isso que eu falei, a sem gente sal. pode chamar a atenção cantando, brincando, botando um som, botando um louvor. Eu vou falar isso assim muitas vezes, porque eu acho que esse é um ponto assim fundamental e de partida, é que é isso, a gente pode mesmo, mas a gente precisa querer. Com certeza. A gente precisa gerar o movimento de querer. E não esconder o problema, tem que saber porque muitas vezes, talvez a gente até sozinho não consiga superar essa barreira. Precise de um profissional. Uma ajuda, sim. Né? Precisa de um profissional, de um especialista, de um pastor, de um psicólogo, de alguém que nos ajude, primeiro, a nos encontrarmos, né, com a gente mesmo, para depois conseguir fazer essa restauração da própria família. Eu estava pensando nisso também e na própria igreja. A igreja também prestar atenção nisso. Como estão os casais? Faz uma pergunta, junta eles numa brincadeira, numa roda ali. Qual foi a última vez que você conversou, que você beijou, que você sorriu, que você deu uma gargalhada? E começa a aproximar os casais. A igreja também pode ajudar muito nisso. Mas às vezes os casais mentem, não mentem, Beth? Com certeza. Mas nessas Sim, mas reuniões nós que somos pastores, se é ovelha nossa... Mascaram, é a melhor gente palavra. Já... Não quer mascaram. Não, com certeza. Muito. Mas a Mascaram gente que já bastante. tem ovelhas, que conhece essas ovelhas, a gente vai podendo ajudar. Pelo menos eles reconhecerem que há o problema e que alguma coisa precisa ser feita. Né? Mas toda ajuda nessa área vai ser muito preciosa, principalmente uma ajuda... especializada, com né? certeza. Especializada. E como é, vocês acham que esse tipo de situação, né, da solidão dos cônjuges reflete na família, reflete nos filhos? Como que isso reflete, né? E consequências? Claro, claro. Eu aconselho jovens e já tive a experiência de conversar com jovens, tanto meninos quanto meninas, e eles chorando, né, vivendo a angústia da idade, mas trazendo a história de família, eles até gritarem assim, ó, eu não quero casar nunca. Também conheço casos. Eu jamais vou casar, pastor. Vou ficar sozinho, então eu fico com alguém, sei lá. Você vê a angústia, por quê? Porque viu na casa um não casamento.
Viu uma coisa assim Viu muito o pai pro de um forma. lado, a mãe do outro. Mas não viu carinho, não viu afeto, não viu companheirismo, não viu brincadeira. Aí eles também entram no quarto deles e colocam na porta, não perturbe. Não é? Hoje, Não entre sem bater. Exatamente. Cada um vai caçando o seu canto. Hoje a crise familiar do século XXI foi uma péssima plantação do final do século XX. Pois é. Hoje, essa confusão toda que nós vivemos de separação, de ficar junto, de ter filho com 3 ou 4 casamentos, relacionamentos, foi o desastre de um péssimo testemunho dos casais do final do século XX. E nós poderíamos fazer um teste hoje, né, sem perguntar e sem questionar, mas quais são as famílias que ainda se reúnem à mesa para conversar na hora da comida? Quais são? Dentro da igreja mesmo, quais são? É cada um no seu canto, pega seu prato, ou se comer é muito rápido, cada um vai para o seu cantinho solitário. Então isso é uma realidade assim muito forte em todas as famílias e infelizmente dos nossos irmãos em Cristo também. A gente falta de comunicação entre a família, entre o cônjuge, vai se repetindo com os filhos e as questões nunca são ditas, são escondidas, né? Camufladas. Às vezes os filhos que não conseguem, né, já mesmo adultos, estabelecer relacionamentos, como o pastor já falou, aí não namoram também, não tem interesse, porque isso não é, eles não veem perspectiva nisso, não veem perspectiva nisso, né? E aí vai se perdendo o conceito do que é a família, do que é por que casar, da importância do casamento, da importância do relacionamento, do respeito. Ou seja, a gente corre o risco de perder, estragar a nossa própria vida e a vida dos nossos filhos, porque eles não conseguem ter a visão do que é, do para que serve o casamento, né? Porque é muito gostoso quando a gente pode ver os nossos pais ali namorando, né? Fazendo um carinho. Eu quero ficar velhinha, ainda de mão dada, eu acho que isso é um negócio tão gostoso, né? Quando você pode perceber que seus pais são fortes, que eles são amigos. E aí a gente vai dizer, pô, eu quero isso para mim também. Eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para mim também. E uma coisa que eu fico pensando, e eu queria começar ouvindo até a opinião do pastor, porque às vezes o fato da gente ser crente, isso acaba trazendo um peso de que eu não vou me separar nunca. Não estou incentivando separação de jeito nenhum. A gente tem que buscar restaurar mesmo. Mas é meio que assim, não quero saber, mas eu não vou me separar nunca, porque a Bíblia diz, né, que isso não é certo. E aí, pastor? Eu sempre costumo ensinar e viver olhando o cristianismo não como um contrato, mas como uma relação que terá altos e baixos, por minha causa, não por Deus. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente humaniza as pessoas. Quando nós olhamos pelo viés do contrato, nós desumanizamos. Nós queremos que ele cumpra o contrato. E para mim, essa história de cumprir contrato, isso é muito frio. Isso é muito mercadológico. E a Bíblia não manda a gente cumprir nada contrato, disso. A Bíblia manda a gente ouvir as dores do marido, da mulher, ter prudência, porque eu não sei o que Deus está fazendo na vida deles. Essa é a verdade. Nós não sabemos. Nós apenas começamos a falar a partir do que eles dizem, mas eu não sei o que Deus está fazendo na vida deles, e isso me humilha e me coloca na minha posição. E você vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando. Ora, existe casos aí que você olha de início e fala, não tem jeito. E depois as coisas vão fluindo. É verdade. Pela sua paciência. Encontra um caminho, é verdade. Às vezes você fica silencioso, mas você está ali presente e sendo honesto com eles, e eles começam a se achar. E também tem casos que às vezes você acha que aquilo vai ser mil maravilhas e de repente acabou e definitivamente acabou. Você fala, meu Deus, eu não entendi nada. Agora, voltando, Celeste, ao que você falou, que a Bíblia diz que é para não separar, a Bíblia diz tanta coisa. São 31 mil e tantos versículos. A Bíblia fala, agrade seu marido. A Bíblia fala para o marido, agrade sua mulher, vai entender o que é agradar.
A Bíblia fala para a gente trabalhar de boa vontade, a Bíblia fala tanta coisa para o casal, ame essa mulher. A Bíblia não fala só para não separar. A Bíblia dá a receita toda do que a gente faz dentro do casamento. É só a gente ler a Bíblia e viver a Bíblia. E não viver só essa frase. Sabe? A Bíblia fala que Deus pode fazer tudo na nossa vida. A mulher faz pelo homem, o homem pela mulher. E os filhos vão ser uma bênção. Então a Bíblia não fala só isso, ela fala Porque muita quando você coisa. tem um casamento de aparência para cumprir um contrato, você está dando um falso testemunho. Eu não vivo. É como ela É falou. um falso testemunho. É um hipócrita, né? Você Tá está sendo hipócrita, mascarado, você está mascarando e está enganando os outros. Perfeito, eu gostei, achei bacana essa colocação, é isso mesmo. A gente não pode ficar ligado só nesse pedaço de que o casamento deve ser para sempre de forma plena, abundante. Exatamente. De Feliz. forma que o casal se sinta feliz. E feliz é se amando, até lá, como diz Coríntios 13, Tem um versículo em de- verdade, falando, dizendo, amor como uma coisa que Quantos completa. estão juntos, porém, sabe, dentro de casa estão divorciados? Completamente. Você está casado? Não, você está enganado. Divorciado há mais de não sei quantos anos. Tá lá. Sem assinar o papel. Pois é. Tem um versículo na Bíblia muito rápido, lá em Eclesiastes 9:9. Todo mundo leu 9:8, que em todo tempo seja alvo o teu vestido. Mas 9:9 fala, goza a vida com a mulher que você tem, Deus te deu todos os dias da tua vida, porque esta é a tua porção nesta terra. Então a Bíblia diz que a gente deve ser feliz. Quem negligenciar isso vai perder o melhor. Vai perder o melhor da terra, melhor. meu Deus do céu. Vai perder a porção e vai comer A migalha. festa é isso. Perfeito. E olha, é com isso aí que eu quero encerrar esse bloco. Perfeito. Goza a vida. Isso. Goza a vida com a mulher que você tem, que Deus te deu. Alegra com ela. Te alegra com ela. Para a mulher também vale. Goza a vida com o marido que você tem. Te alegra com ele. Sejam felizes. Pratiquem a Bíblia de forma integral, não só num pedacinho, porque o que Deus tem para a gente é vida plena, É vida verdade. abundante, né? É E verdade. quando Ele fez homem e mulher, Ele fez para que houvesse uma junção, né? E a gente pudesse ser feliz. Olha, a gente vai para o nosso último intervalo já. Que pena. Quando esquenta, acaba. Quando esquenta, acaba. Puxa vida. E quando a gente voltar no próximo bloco, a gente volta com boa música, música especial. E hoje a gente volta com a Martinha. Vamos lá. Cabeça pra cima. Meus amores, olha, muito obrigada pela presença e participação de vocês aqui com a gente hoje. Adorei conversar com Prazer foi vocês, nosso, tá bom? Suas despedidas para o nosso telespectador, Eu Flávia. agradeço, vocês foi um prazer participar. Estou indo de cabeça para cima, feliz e esperançosa que os casais serão tocados e a gente vai ter uma outra realidade. Amém, amém, pastor. Estou muito feliz. Participei de um programa que fala sobre casais ao lado da minha esposa, querida. Graças a Deus. Deus nos deu essa graça, essa autoridade. Agora eu fiquei triste. E eu tenho assim, a convicção que foi um grande programa e que muitas vidas que nos veem estão sendo abençoadas. Amém, amém. É a nossa expectativa. Pastora. Eu tenho uma frase que diz que todo relacionamento se nutre de mudanças. Mude você. Você que está sentindo a solidão, mude, chame atenção, faça alguma coisa e tudo vai melhorar. Que prazer estar aqui. Eu tenho uma frase que completa a sua, sabe o que é? Nada muda se você não mudar. Aí. Deixo para você, tá Vai bom? junto. Queridos, muito obrigada pela sua presença e participação conosco aqui também nesses 20 anos da Boas Novas. 20 anos, mas eu quero mais. Eu quero, por exemplo, mais você aqui pertinho da gente e mais música da Martinha nesse final de programa. Paz! O menino com um cachado e uma funda deixam todos se fazendo uma pergunta: o que ele vai fazer? O
planta no arraial ameaçado por profetas de mal que diziam: Deus não vai lhe responder. Uma mulher solitária e deprimida e desenganada pela medicina rompeu seus próprios limites. E Paulo e Silas dentro daquela prisão, humilhados, ouviam da população: e agora, crentes, aonde está o teu Deus? É difícil entender, mas há uma explicação. Deus permite que tua prova tome grande proporção, para que todas as lentes estejam focalizadas e filmando você. Eis apenas um Davi, um Elias do Carmelo, uma mulher destinada ao fracasso e à miséria. Olham hoje pra você nesse cárcere interior, mas não sabe o que te espera. Tem vitória a caminho, vejo o gigante no chão. Tem vitória a caminho, pau vai virar carvão. Tem vitória a caminho, é só tocar nas vestes dele para receber a cura. Tem vitória a caminho, cante louco em meio à dor. Tem vitória a caminho, Jesus já determinou. Tem vitória a caminho, as prisões vão se abrindo, sua prova acabou. Do seu endereço, Deus vai te surpreender quando você menos perceber. Na sua volta pra casa, você vai se encontrar com o seu milagre. Deus já decidiu que vai te abençoar, e é hoje. Vejo o gigante no chão. Tem vitória a caminho, pau vai virar carvão. Tem vitória a caminho, é só tocar nas vestes dele para receber a cura. Tem vitória a caminho, cante louco em meio à dor. Tem vitória a caminho, Jesus já determinou. Tem vitória a caminho, as prisões vão se abrindo, sua prova acabou. Tem vitória a caminho, vejo o gigante no chão. Tem vitória a caminho, pau vai virar carvão. Tem vitória a caminho, é só tocar nas vestes dele